Nesse vídeo vamos discutir como a inflação afeta a economia. Bom, primeiro vamos discutir o que é inflação. Inflação não é apenas o aumento de preço de alguns itens da economia, mas para que nós possamos considerar a inflação, nós temos que verificar o aumento do nível geral de preços de todos os itens na economia, que corresponderia à depreciação do dinheiro para comprar bens e serviços. Então, quando há uma elevação generalizada, é dito inflação. O que causa a inflação? A inflação ela é causada diretamente pelo desequilíbrio entre a oferta de produtos e a demanda para consumir produtos. Esse é um tipo de inflação mais localizada, mais pontual. Existe também a emissão exagerada de dívida por parte do governo na forma de moeda, ou seja, na forma de dinheiro. O governo pode rolar a sua dívida emitindo títulos da dívida do Tesouro, títulos da dívida pública, o que caracteriza também endividamento e que pode levar também à inflação, quando o governo exagera a dose na emissão de títulos da dívida. Os compradores do título vão exigindo taxas de juros cada vez maiores, até um ponto em que eles não confiam mais no governo e param de exigir taxas maiores porque eles não acreditam mais no pagamento dos títulos. Né? Então, o autoendividamento de curto prazo do governo, a perda de confiança no governo, é um dos fatores que leva à inflação generalizada. Por quê? Porque quando se perde a confiança no governo, se perde a confiança também na moeda que é emitida e controlada por esse governo. Tá? Para fazer a verificação do valor da inflação num período, são usados processos de levantamento de preços de uma cesta de itens em vários pontos do país, periodicamente. E aí é emitido um índice para a correção monetária, um índice de verificação da elevação da inflação no período. Aqui no Brasil, oficialmente, nós temos o IPCA, do IBGE, e temos um índice muito usado também, que é o da Fundação Getúlio Vargas, que é o IGPM, que são os principais índices usados aqui para demonstrar a elevação da inflação. A inflação ela tem um efeito perverso, que é o chamado imposto inflacionário. Esse imposto inflacionário, ele tira poder de compra da população num curto prazo. Ele aumenta a receita do governo, já que os impostos que nós temos aqui, na maior parte dos países, está associado ao preço das mercadorias. A inflação eleva o preço das mercadorias, eleva também a arrecadação do governo no curto prazo. Mas no longo prazo, todos perderão, inclusive o governo, sendo mantida a inflação em níveis muito altos. Um outro aspecto que afeta diretamente os investimentos é que as taxas de juros que são oferecidas pelos ativos financeiros são denominadas taxa de juros nominal, que é o que está lá no valor de face do título, que está lá no prospecto do ativo, etc. Quando você desconta o valor da inflação da taxa de juros nominal, você obtém a taxa de juros real. Então, para um valor de inflação muito alto, uma variação percentual de inflação muito alta, você tem que ter uma elevação da taxa de juros nominal para que haja uma taxa de juros real a ser recebida pelo investidor. Então, essa regra, se nós formos olhar o que já foi a inflação aqui no Brasil, no nível hiperinflacionário, né? Então, esse gráfico ele mostra o antes do Plano Real, né? Fevereiro de 1994, na véspera do Plano Real, e o efeito do Plano Real sobre a inflação brasileira, né? Sobre essa inflação, vocês podem observar que nós tínhamos taxas de inflação que excediam 40% ao mês. E essas taxas de inflação caíram para níveis muito baixos, né? De perto de alguns poucos, 1% ao mês, ou menos que isso ao mês. Essa hiperinflação ela tornou-se uma inflação que varia para um nível alto ou baixo, mas um nível razoável de inflação, suportável. Né? A consequência de uma inflação muito alta é que, como nós vimos, o cálculo da taxa
de juros real implica em você ter que ter um juro nominal acima da taxa de inflação. Então, se eu tenho uma taxa de inflação muito alta, a minha taxa de juros para remunerar o capital tem que ser muito alta para o investidor poder receber um juros reais, né? Então, se nós formos olhar o que já foi a taxa Selic aqui no Brasil, pegue, por exemplo, o que seria hoje a taxa Selic anual. Nós estamos falando de quase 18.000% ao ano antes do Plano Real. Quando houve o recuo da inflação devido ao Plano Real, nós caímos para patamares em torno de 5 a 16% de inflação, de correção, né, da inflação de Selic ao ano, tornando-se uma taxa mais ou menos dentro do que seria o padrão internacional aí de países mais ricos ou menos ricos, né, que tem uma taxa um pouco mais alta. Bom, quais são os problemas causados pela inflação na economia? A inflação, ela causa grandes distorções de verificação de valor. Quando você tem uma inflação muito alta, você não sabe atribuir preço aos bens e serviços. Começa a confundir o valor das coisas. O outro aspecto relevante na inflação é o imposto inflacionário, que é essa perda do poder aquisitivo das pessoas e, num primeiro momento, a elevação dos ganhos do governo, né, das receitas obtidas com tributos pelo governo, o que depois acaba se igualizando lá na frente, né? Um grande problema da inflação é que o combate dela acaba implicando na elevação das taxas de juros. Essas taxas básicas que remuneram a dívida do governo. Essa elevação da taxa de juros, ela provoca um esfriamento da economia que leva a desemprego, leva a impossibilidade de você financiar a compra de bens e serviços, né? Ou a impossibilidade de você financiar um projeto de investimento para expandir uma empresa, um negócio. Então, existe um resultado perverso relativo a esse combate pela elevação das taxas de juros, que é o desaquecimento da economia, aumento de desemprego e redução da atividade econômica. A inflação também leva à perda de credibilidade da moeda e leva à perda de credibilidade do governo, né? Lembrando a vocês que quando vocês acompanham as exportações e importações, a moeda usada nesse processo de importações e exportações é o dólar. Então, se o país ele não tem dólares nas suas reservas cambiais, e se esse país tem uma moeda fraca, ele vai ter dificuldade para fazer importações. Por outro lado, ele vai ter um custo para as exportações, para quem está importando do outro lado, né, o custo de importação cai. Então, fica mais fácil exportar e fica mais difícil importar. E tudo, obviamente, pressupõe, no caso de uma importação, que você tenha dólares para pagar, já que ninguém vai querer sua moeda se ela for uma moeda muito fraca. Um outro problema relacionado à falta de credibilidade da moeda e do governo é que acaba a confiança no futuro, né? Os investimentos estrangeiros e locais acabam ficando reduzidos, né, pela falta de confiança, e a poupança também se inviabiliza. Isso causa um sério problema quanto ao futuro do país. Para vocês terem uma ideia de como a inflação ela é causadora de transtornos, né, eu vou mostrar aqui um gráfico que ele está relacionado a um período muito conhecido nosso, um período recente, né? Eu estou relacionando aqui Selic, taxa de juros nominal, menos o IPCA, que é a taxa de inflação no período. Então, se nós traçarmos essa subtração entre Selic e IPCA no período correspondente a maio de 2001 até maio de 2021 até abril de 2022, vocês vão chegar à conclusão que os juros começaram a se tornar reais a partir, né, positivos, juros reais positivos, a partir de abril. Até então, você estava tendo juros negativos, juros reais negativos, quando você investia dinheiro na taxa Selic. Agora que nós estamos começando a ter o quê? Juros reais positivos. Então, isso é para vocês avaliarem o efeito que a inflação causa
para a economia, inclusive para os investimentos. Se você gostou desse vídeo, por favor, nos dê likes, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus colegas, com seus parentes e assine o nosso canal.